Chuva passa sol, nunca passa só, nunca passa sozinho. Já que minha estrutura é tipo transporte coletivo, construção coletiva constrói meu caminho. Em Belo Horizonte chovem sonhos, descendo pelos bueiros, escorrendo pelos morros. E se o foco me sufoca, eu não sei se eu fico ou corro. Eu não sei se eu fico ou corro. A tempestade eu deixo lá dentro do guarda-chuva. Por fora teu sorriso ensolarado. Sabem nem metade do que tenho passado. Aí Lucas, vou passar minha dor pro passado. Sofri na tempestade, agora quero... Ousadia. Para mim, é essa a palavra que define o trabalho do Linguini, um jovem de Belo Horizonte que veio da tradicional regional Barreiro. O interessante do trabalho dele é a ousadia para experimentar diferentes sonoridades, estilos e estéticas, sem abrir mão de reivindicar isso como um movimento criativo da sua própria produção. As composições do Linguini são pensadas e calculadas verso a verso, assim como os clipes são planejados cada detalhe. Atualmente, Linguini possui um álbum, um EP e vários singles publicados nas redes sociais. Temos hoje o prazer de apresentar para quem não conhece e o prazer de reforçar para quem já conhece o trabalho desse jovem que está conquistando o seu espaço na cena do rap e do hip hop na capital mineira. Muito bem-vindo ao programa, obrigado por estar aqui com a gente. E já começo perguntando de onde vem o nome Linguini, né? De onde é que vem esse nome aí? Conta pra gente. Linguini é o cozinheiro do filme Ratatouille, né? Um filme da Pixar. E foi um apelido que pegou por algumas características físicas minhas, tipo narigão, orelhão, olhar, às vezes, muito parecido com o próprio personagem do filme, né? E foi um apelido que eu ganhei enquanto eu estudava no Cefet. Eu tinha 15 anos, 14 anos, na verdade. E aí, logo na primeira semana, a galera, assim, naquela onda de conhecer, entrosar, ficar dando apelido para os outros, aí foi lá, Linguini pegou. E aí, na hora que eu fui adotar um vulgo, né, um nome artístico, como já era meu apelido, assim que eu era chamado até mais do que meu próprio nome, eu botei Linguini e foi. E até hoje virou meu segundo nome. E tá aí. Linguini, conta pra gente como é que foi sua infância, assim, como que você cresceu, o que você gostava de fazer quando criança, como que era, assim, antes mesmo de você imaginar que ia trabalhar com rap, que ia entrar pro hip hop, assim. Uhum. Então, eu gostava muito de coisas, assim, bem comuns mesmo, jogar bola, jogar videogame também, assistir TV, gostava muito de TV e gostava muito, no meio ali da minha infância, a partir dos 5, 6 anos, gostava muito de um lado musical que era a parte da bateria, a parte rítmica das coisas ligadas à música. Inclusive, meu primeiro contato com a música foi esse. E aí eu adorava, eu gostava muito de pegar talher na casa da minha avó, ficar batucando nas coisas, e meu pai às vezes tocava um violão, gostava de ouvir ele tocar. Isso tudo aí no Marilândia, né? Oi? Na região Barreiro. Estudei no Marilândia. Isso, no Marilândia, na região do Barreiro, e minha avó mora em Sarzedo. Então, tipo assim, eu passava o dia lá e voltava aqui pro Barreiro para de novo ir lá de manhã, porque assim, como eu era menor e aqui em casa ficava vazio, eu ficava com a minha avó, e aí minha mãe me levava para lá, porque ela trabalhava na região de Sarzedo, e voltava para mim. Então, era esse corre todo dia. Então, eu acabava passando mais com minha avó mesmo e gostava de fazer as coisas mais tradicionais assim mesmo, Fraga, jogar bola, jogar videogame, passei um bom tempo aí com o Play 1, então adorava jogar o Play 1, depois o 2, enfim. Eu tive o Play 2, era ótimo também, eu adorava. Pode falar. Diga, pode falar. Não, e aí, até parte de algumas influências de sonoridade veio dessa época também, do contato com o videogame, que eu descobri coisas novas, tipo, futuramente eu vim trabalhar com sonoridade tipo grime, que é um subgênero que está tendo um gênero, né, e considerado como subgênero por algumas pessoas, que está vindo muito em alta hoje. E o meu primeiro contato com grime foi no videogame, com trilha sonora. Então, é uma parada que é muito doida de enxergar, Fraga. Muito doido, muito doido. E, Linguini, como que você começou a sua história com hip hop, com rap? E o que significa essa cultura para você? Assim, o que isso significa para você? Muito. Significa, tipo, pra caralho mesmo. Meu primeiro contato mesmo
com o hip hop não teve como ser diferente, foi com música. Eu acredito que a gente, assim, que mora nas regiões mais periféricas da cidade, até se a gente não querer, a gente tem contato com essa cultura, seja com algum amigo nosso que goste, ou com algum carro que passe com som no último volume, e você se sente envolvido ali com a batida. Então, assim, o meu primeiro contato com o hip hop, eu posso dizer que foi através da música, do elemento, assim, mais voltado para o DJ e para o MC, né? E era assim, carro tocando som na rua, e aí eu já via que aquele ritmo era assim muito doido mesmo, mas eu era muito novo ainda para absorver tudo. E aí depois, né, quando começou aquela época de me passa tal música por Bluetooth, aí os caras passavam as músicas, sei lá, Racionais, os classicão, e depois foi com a pesquisa e com o ato de escrever e fazer rima mesmo, fraga. Então, meio que foi esse ciclo. Foi absorvendo o que estava em volta, sempre com o que passava na rua, ou que tocava ali no vizinho e tal, eu absorvendo esse ritmo. Depois, vendo amigos meus próximos, né, que curtiam a parada e que me apresentaram, tipo assim, toma aqui um DVD do Racionais, coisa do tipo, fraga. E depois disso, com a chegada da internet, né, aí o bagulho fica doido, porque aí eu consigo descobrir um cara de um outro país que está fazendo rap e consigo ver que talvez eu possa fazer isso também, saca? Então é meio que esse fluxo, né? Isso é muito doido. E aí, depois do contato com a parte musical, obviamente eu passei a entender que o hip hop não está longe de ser envolver só música, né? Envolve outros diversos elementos que aí eu passei não a ter contato na prática, mas assim, admirar mesmo. Eu, quando tinha uns 8, 9 anos de idade, né, que foi assim, lá para 2009, foi a primeira vez que aqui em casa teve internet, eu já ficava, tipo, vendo vídeo dos caras fazendo grafite. Quantos anos você tem, Linguini, hoje em dia? Hoje eu tenho 21, né? Acabei de fazer 21. E lá para 2009 eu já pirava muito também na questão do grafite, do picho. Tipo assim, eu passava na janela do carro ou do ônibus e via, e eu conseguia ler a parada que muita gente não conseguia ler. Então, tipo assim, eu passava viajando e já sabia quem era Goma, já sabia quem... Isso com 9 anos, 7 anos, 8 anos. E tudo aquilo, depois eu fui ver que tudo fazia parte de uma mesma parada, hip hop. Isso para mim foi muito foda quando eu juntei as peças assim, fraga. Muitos MCs, principalmente homens, têm uma história na batalha de rap antes do sucesso, assim, né? Assim, aqui em BH a gente tem o duelo da família de rua, que acaba sendo uma grande vitrine, né? De artistas, assim, passa pelo duelo. Você vem dessa cultura das batalhas, tem essa vivência, e se sim, como ela te influenciou? Se você não passou por essa cultura das batalhas, como que você chegou ao seu público, assim, né? Como é ser um MC que não passou por isso? Então, a batalha de rima tradicional, como é que você nessa história aí? Tá, eu comecei no freestyle, tipo, improvisando mesmo. Foi, inclusive, por influência do duelo. Foi vendo os vídeos do duelo, assim, eu com 14 anos de idade, que bagulho doido. Eu já tinha visto, tipo assim, eu lembro que na MTV tinha um programa que, se não me engano, o Emicida apresentava, eu já achava, tipo, muito foda, que era o duelo mesmo e tal. Eu já cheguei a ver outras ligas assim, mas quando eu descobri que o bagulho doido acontecia aqui em BH, que, tipo assim, aí eu comecei a acompanhar mesmo e falei, não, vou tentar brincar de fazer isso. E aí, no meio das brincadeiras, assim, era coisa com amigo mesmo, tipo assim, improvisava e tal. E aí, esses amigos meus via que eu talvez levaria jeito pro negócio. E aí, no lugar que eu estudava, que era o Cefet, né, que foi onde isso tudo começou, esse negócio de brincar, de rimar, improvisar, teve no ano seguinte ao ano que eu entrei em 2015, 2016, no primeiro dia de aula, teve um duelo de MCs lá, uma batalha de MCs, né? E aí ficou faltando um cara para entrar,
para ficar um número par, para fazer a chave bonitinha, e eles queriam, e meus amigos botando pilha para eu participar, e eu não queria nem fudendo, de vergonha, timidez e tal. E aí, até que o cara falou, nós vamos precisar de um cara, você vai ter que entrar. Aí os caras foi lá, me empurrou e falou, você vai e foda-se. E eu fui campeão nesse dia. Eu rimei e fui campeão lá da batalha, né? E aí, depois desse dia que eu comecei a entender mesmo que talvez eu conseguiria expandir essa questão do freestyle para escrita, que foi, inclusive, influência de um amigo meu que falou, mano, eu acho que você tinha que começar a escrever, porque você manda muito bem no improviso e tal, e eu acho que isso ia poder funcionar, essa criatividade podia funcionar na rima. E eu fui lá, comecei a escrever de pouquinho em pouquinho, e aí fiz o caminho inverso. Comecei no freestyle, fui para a rima, e abandonei o freestyle quase que totalmente, principalmente por essa timidez que eu tinha, fraga. Então, tipo assim, eu sabia que eu podia mandar bem, mas eu tinha meio que vergonha de subir em cima do palco, timidez mesmo, nervosismo, e aí comecei a abandonar. Então, depois dessa batalha, eu só colei numa outra batalha, que foi ali perto da Estação Diamante, que eu tinha pego um ônibus, eu vi que estava rolando a batalha, eu nunca tinha visto ela, aí eu vi que estava rolando, falei, foda-se, vou descer e vou rimar. Desci, rimei e também fui campeão. Aí o cara falou, você vai voltar aqui semana que vem. Demorou? Demorou. Tô aí com vocês. Nunca mais voltei de timidez e vergonha. E aí, a partir disso aí, eu fui só escrevendo, aí foi esse caminho aí. Comecei a escrever minhas letras, aí depois comecei a fazer os instrumentais, mas o pontapé do freestyle foi essencial. Sem ele, eu não estaria aqui, com certeza. Não estaria fazendo música. E você acha que você passa em algum momento no viaduto para fazer um freestyle lá, ou não está muito nos seus planos? Ah, não tá, porque eu acho que eu também perdi muita prática. Talvez se eu voltar a praticar, porque o bagulho é muito treino. A galera fala, tipo assim, né? É um improviso, mas é um improviso muito praticado. Tipo assim, o cara tem que ter o vocabulário afiado. Então, tipo assim, tanto que você vê que os caras que eram brabo na época, se você pegar eles para rimar hoje, eles não vão estar no mesmo nível, porque o bagulho Mas eu não tenho a coragem, não, porque o público é demais e eu fico meio pá. Boto fé. Eu também estou em outra vibe, assim, a batalha, por mais que compartilhe ali do mesmo elemento, né, que é o rap e tal, né, a cultura hip hop é uma outra vibe de você escrever e tal, os trabalhos são bem diferentes, mas admiro demais toda a história em volta disso, e sem ela eu não estaria aqui, igual eu te falei. Não me diga o que irei dizer. Se é sobre rimas, eu tô sem soberba. Somos suburbanos sem submeter. Sobremeter rimas na gaveta, tirar uns beats da gaveta. Sobe graveto, mas a gravidade me fez cair. Levanto pedra e não faço careta. Da onde que veio esse leque? Cozinho influências e mesmo que esse beat é trap, eu ponho um tempero boom bap. Sou linguine cozinheiro, sou parceiro do Remy. Esses mano diz que porta nota, mas não sabe nem o que é o dó. Você lançou 2 trabalhos, né? O álbum O Imperfeito Cozinheiro das Rimas desse Mundo e o EP Pique Pitbull. E eu tenho 2 perguntas sobre esse assunto, né? A primeira, assim, você gosta de cozinhar? Você tem alguma coisa com cozinha, alguma pegada com isso? E a segunda qual a diferença desses 2 trabalhos, assim? Se você fosse falar a principal diferença do Linguine do álbum e do Linguine do EP. Então, o que pega? Não tenho, mano, não tenho. Eu sou tipo assim, ruinzão, fraga, eu sou meio preguiçoso, mas eu gosto, mas, tipo assim, ao mesmo tempo eu gosto de comer, né? Eu sou meio preguiçoso com isso, fraga, mas pegou pelo apelido mesmo, mas o fato do cozinheiro é o lance de você misturar mesmo as influências, fraga, tipo assim, a cozinha por si só é uma coisa fantástica, se você for pensar, né? Como que os caras descobriram que se botar, sei lá, tal tempero desse jeito, se deixar a carne desse, fica daquele sabor, né? É uma experimentação total até você chegar na receita, né? Nas grandes receitas, eu acredito que os caras são gênios por trás disso ou experimentaram muito para chegar até isso. Então, esse é o lance, é você pegar os ingredientes e ir misturando, e é o processo meio que laboratorial, se a gente pode falar assim, fraga, de construir a parada. Então, o cozinheiro, ele me pega por esse fato.
né? E pelo fato de ser inspirado no livro do Oswald de Andrade, que é O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo. Então, quando eu vi que tinha esse livro, que ele tinha questão ligada ao movimento modernista, né? E que tinha cozinheiro no nome, que meu nome era um cozinheiro, eu falei, juntou, fechou tudo, fraga. E aí, quanto à diferença, né, desse trampo com o Pique Pitbull, é uma parada que é uma evolução minha mesmo e uma mudança de gosto nossa que a gente passa, só que, ao mesmo tempo, a gente tentando manter a nossa essência. Então, no Imperfeito Cozinheiro, ele traz um som mais voltado para a sonoridade brasileira, da década de 70, 60 e até 80, da MPB, do jazz brasileiro, né? E traz um som mais para que eu considero como um som mais para você escutar no fone, um som menos dançante, um som mais denso de letra, né? Mas que o carro-chefe desse trabalho é a identidade nacional. Então, é o Brasil, as coisas do Brasil, a vivência brasileira e as problemáticas do nosso contexto brasileiro, seja político ou das questões ligadas à educação, que eu trago muito nesse trampo, mas enquanto o Pique Pitbull, ele também tem como carro-chefe a identidade nacional, só que voltado para algo mais dançante, que foi depois que eu comecei a frequentar os rolês mesmo, porque o Imperfeito foi mais um período que eu estava, tipo assim, o dia todo no Cefet, praticamente, que eu estava, tipo assim, saía de casa, ia estudar, voltava, chegava em casa morto, saía de casa e ia estudar. Então, tipo assim, era essa rotina muito maçante e que as minhas influências eram outras. Depois que eu comecei a frequentar outros rolês e tal, eu comecei a entender como é que é a sensação de tocar um negócio e fazer o corpo mexer. Então, eu quis trazer essa identidade nacional, mas com essa parada da dança, então eu puxei muita coisa do funk, que é nosso, que, querendo ou não, é nossa música popular brasileira também, e que é música eletrônica também. Então, eu trouxe isso, hip hop, com música eletrônica, música brasileira, e trouxe coisas lá de UK, que tem uma cena eletrônica do caralho também, aí já vem grime, aí já vem dubstep. Nós vamos entrar agora no assunto do grime. Aí já vem coisa pra caralho, e aí juntou tudo. Então, é essa diferença. Os dois têm essa semelhança na identidade nacional, mas a sonoridade é totalmente diferente, e a temática também é uma temática mais rueira, é uma temática mais afastada do campo acadêmico e mais próxima da rua, dos rolês e tal. Massa. O grime é um estilo que, uma vertente do rap, né, um gênero que está ganhando cada vez mais público em BH e no Brasil. Não dá para deixar de citar o Brasil Grime Show como um grande pioneiro desse crescimento, dessa cultura. E você chegou a lançar o BH Grime, né? Assim, você também arrisca um pouco no drill ali. E, na sua opinião, qual que é a situação do grime em Belo Horizonte hoje? Assim, se pegou na galera o grime ou não? E o que é que chamou a atenção no estilo grime? Assim? Porque, de fato, no primeiro escuta, quando a gente escuta o grime, causa estranheza. Quem vem acostumado do boom bap e do trap, pega um grime e fica assim, o que é isso? Custa para a gente poder entrar na onda do grime. Então, assim, o que te chamou a atenção no grime para poder lançar o BH Grime e fazer drill também? Assim, não é fácil bancar esse estilo, né? Então, vamos por partes, né? O que me chamou a atenção no grime? O grime foi um campo que eu achei para conseguir fazer algo mais agitado, mais dançante, mas que não seguisse a estética do trap, que, na minha visão, já estava muito saturada e que não conseguia carregar a minha identidade como o grime como o grime consegue carregar, né? Até no modo de vestir mesmo, nas vestimentas da galera e tal. Então, primeiramente foi isso. A galera, eu estava enxergando muito uma binariedade, né, de gêneros que ou era trap ou era boom bap. A galera ficava muito nessa. Ou você faz trap ou você faz boom bap. E a galera não sabe que tem outras paradas que dá para você fazer rap em cima. House, garage, o próprio grime, o drill, que também é uma vertente do trap, né, o drill. Então, a galera não estava pegando essa visão que eu estava conseguindo
pensar eu queria fazer rap em uma parada que não fosse tão saturada aqui no Brasil e que, ao mesmo tempo, conseguisse fazer a galera dançar e conseguisse se entreter também. Então, o primeiro motivo foi esse. Né? O segundo foi os timbres, assim, a estética muito eletrônica, mas quebrada também. Os graves do grime costumam ter o que a gente chama de wobble bass, né? Que é aquele baixo que fica wow, wow, sabe? Fica oscilando, assim. Então, me chamou muita atenção nisso, né? Então, eu falei, não, eu quero tentar fazer. Já era uma parada que, tipo assim, eu conversava com o Vore em 2016. Tipo assim, mano, me manda um beat de grime antes mesmo de eu saber fazer beat, saca? Então, o que me chamou a atenção foi isso. Como que eu enxergo o grime aqui em Belo Horizonte? Eu enxergo como algo que tem potencial. A gente tem muitos nomes aí que vem apostando no grime e nas coisas que estão andando junto com o grime, né? Que é drill, que é UK Garage também, as coisas lá do Reino Unido, né? Que é o o Mihal, o Tai, que são nomes assim que estão apostando nessa cena e que eu acho que depois que essa pandemia passar, com certeza, a gente vai ver qual que vai ser o resultado disso. Porque a gente passou num período que o grime ainda estava engatinhando aqui em BH, essa questão de grime, de drill. Aí veio a pandemia, os eventos pararam, a gente não sabe como que vai ser fazer um evento desse tipo. Aqui a gente tem a BH Grime, né, que é até o nome dessa música, que teve 2 edições. Antes da pandemia, que ela ocorreu, e foi um evento super underground. Só colou nós que conhecia a parada, e a parada ainda não estava muito dissolvida aqui na cidade. Tinha mais o El ali na linha de frente, o DJ Janu também, a Júlia, uma galera mais ligada mesmo à pesquisa desse tipo de música. Agora que o bagulho popularizou de fato com o Brasil Grime Show, a gente quer ver qual que vai ser o resultado disso aqui em BH, principalmente nos eventos. Então, a BH Grime, daqui a pouco, eu acho que está de volta com essa flexibilização, com a galera se vacinando, e aí a gente vai ver realmente qual que vai ser o resultado. Mas a minha expectativa é que isso possa criar uma base sólida aqui em BH, assim como tem lá no Rio com o Brasil Grime Show, e que tem em São Paulo com uma galera de lá também, Fraga. Total 90 para você é grime? Não, Total 90 para mim, ele carrega uma temática que o grime carrega, que é essa questão esportiva, que eu comentei pelo modo de se vestir, mas de carregar referências esportivas que a letra do grime carrega, mas o beat dele bem mais voltado para o trap mesmo, pro trap, plug, essas coisas assim. Então, é um som que, se eu fosse rimar em cima de um beat de grime, a letra ia casar muito bem. Mas o beat dele é trap, então eu considero ele mais trap do que grime mesmo, sabe? Massa, massa. Mas você começou querendo escapar do trap e caiu no trap também, né? E no Que trap. loucura, Pois né? é. Aí foi mais influência do Vor mesmo, porque Total 90 foi um som muito louco que eu tinha gravado num outro beat que eu tinha feito aqui e mandei pro Vor. Aí o Vor fez o beat em cima e ele fez um trap. Aí nós curtimos pra caralho e falamos, mandamos. E Mas ficou a massa gente, o clipe, a galera dançando, ficou cabuloso. sim, sim, então ficou meio mesclado ali, porque o beat era mais puxado pro grime, o beat que eu tinha gravado. E aí ficou esse meio a meio, o Vor tava mais na vibe de fazer uns beats mais voltados para essa sonoridade mesmo na época, e aí a gente acabou que lançou assim, né? Massa. Mas real, é um som que carrega a temática do grime, mas não é grime, saca? Doido. Saindo do barro, saltando barreiras, versando em barras, voando alto, salto em barras, 1016, nossa vitória entristece francês, MDA e barreiro meu lar, subo ladeira, venço barreiras, já vi carreira, acabar em carreiras de pó, e do pó vim, então pó vim, desse povinho cheio de falsidade, fala que tem bagagem, não corre, mas é carregado sempre na bagagem, e do pó vim, então pó vim, desse povinho cheio de falsidade, fala que tem bagagem, não corre, mas é carregado sempre na bagagem. Qual o principal desafio que você enfrentou para a produção cultural? Porque a gente sabe que acessar recursos, acessar equipamento, pagar profissional é muito caro, assim, é uma coisa muito distante da maioria dos MCs, das MCs, não consegue. Então, o que você fez para poder superar esse desafio, que é acessar o equipamento, acessar
a tecnologia, acessar a galera que sabe fazer para produzir, né? Porque o MC não faz tudo, no fim das contas. Sim, sim. Então, aí você falou, eu acho que você falou a palavra-chave, assim, que é recurso. Grana, eu acho que vai até, não sei se vai acima de contatos, mas grana é uma parada muito, que pesa muito, tipo assim, tanto que esses 2 únicos videoclipes, clipes mesmo que eu tenho lançados, eles foram feitos via edital, foi com recurso do governo. Sem eles, eu não teria esse tipo de trampo para lançar. Então, tipo assim, eu acho que acima de criatividade, acima de você poder escrever essas paradas e tal, você ter o recurso mesmo para fazer as paradas. Para mim, esse é o principal desafio que, inclusive, está me atrapalhando muito ultimamente. Eu tô com muita. Eu considero que são as minhas melhores músicas que estão guardadas aqui, que tipo, ninguém escutou ainda, Fraga. E eu não vejo muita esperança de eu soltar, porque hoje em dia você vai soltar uma parada sem clipe, uma parada. O meu trampo até hoje foi 100% sem impulsionamento nenhum. Teve tipo 0% de impulsionamento, Fraga, mas a gente vê que são coisas que ajudam. Você fazer um impulsionamento ali, você fazer um clipe bonito, uma capa da hora, pagar um cara para mixar, aí já vem as coisas que você falou, né? O cara hoje não é só você escrever a música, você paga pelo beat, você paga pelo cara que vai mixar a música, masterizar. Eu ainda tenho os custos reduzidos disso tudo, porque eu que faço a maioria dos beats. Essas músicas que eu me referi, quase todas elas são beats meus. E eu tenho um microfonezinho em casa e um notebook aqui que eu tenho desde bastante tempo. Então é isso que me salva de eu continuar produzindo minha música, mesmo não lançando, mas trabalhando em off, assim, sabe? Porque se não fosse isso, hoje em dia o artista aqui no Brasil, ele tem muito pouco incentivo, e até mesmo para a gente soltar, a gente fica meio inseguro de soltar uma parada, dá maior trabalho para fazer, aí quando vai soltar, é capaz da galera nem dar a moral devida, né, que seu som merece. Aí outro problema, né, que é o problema da circulação, assim, porque são 2 problemas, né? Um são os algoritmos que são viciados nos grandes, então fica Sim. ali aquele vício no grande, né, sempre o grande. Outro Sim. problema é o dinheiro para pagar publicidade, é muito caro pagar publicidade. Sim. E aí, outra questão também é o acesso às curadorias de playlist, né? Então, quem são os curadores que montam playlist de Spotify e YouTube? Ninguém conhece. Quem é aí? Então, Ninguém assim, conhece. como você fez para circular suas músicas? Então, aí o que acontece? Quem conhece é quem tem contato. Tipo assim, talvez quem é de uma gravadora tem esse acesso mais fácil. Quem é de um selo legal, quem tem contato bacana, quem tem um empresário legal, talvez consegue o acesso a esses meios muito mais fácil. Então, a galera que tem contato é outra história. Nós que não temos contato, por exemplo, o meu som ele chegou em várias playlists de curadoria do Spotify. Eu não sei quem são essas pessoas e foi assim, não digo que foi na sorte, porque se tá lá é porque eles gostaram, Fraga, mas tipo assim, vários sons aí que eu já vi, muito foda da galera mandar para curadoria certinho e não ser aprovado, Fraga. Então, tipo assim, talvez o curador, não sei se escutou, nem escutou, e é realmente uma parada muito difícil, é o que você falou. A gente não sabe quem são essas pessoas, e se a gente tem o contato dessas pessoas, ou tem empresários, ou tem selos, ou tem uma ponte para chegar mais fácil, a gente consegue também visibilidade mais fácil. Então, o que eu falei é recurso, e quando não se tem muito recurso, ou quando se tem recurso, fortalece junto o contato. Então, o contato ele soma muito também. Não, eu boto fé demais. Já dizia, né, o El aí que eu citei, né, o El tem uma frase que é muito foda, um verso muito foda, o grime ele tem toda essa questão de tratar a música como um esporte, né? Então tem todas as referências esportivas que eu comentei, e o El fala assim que rap é um esporte de contato, né? A gente fala que esporte de contato no sentido de falta e tal, mas é um duplo sentido, né? Que é esporte de contato de tal e contato de ter os nomes certos. Bota fé. É isso aí mesmo. Vamos para o Pinga Fogo. Caralho. Vamos lá, pergunto e você, a primeira coisa na sua cabeça, você responde.
Um lugar bonito em Belo Horizonte. Caralho. Clichê, teve que ser clichê. Eu lembrei do meu clipe só por cair. Não tem como. A vista de lá é foda. A vista de lá é foda. Aquele rolê bom que não dá pra perder. Baile Room. Baile Room. O que você gosta de fazer com seus amigos? Coisas simples da vida. Conversar, tomar uma. Apenas. Pra mim já tá de bom tamanho. Ótimo. Uma história sobre você que poucas pessoas conhecem. Caralho. Oxi. Nossa, fudeu, velho. Fudeu. Tem muito. Joga algum jogo, uma coisa que ninguém conhece. Caralho. Poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas conhecem. Eu já, talvez, de jogo, eu já fui nerdola mesmo. Já, tipo assim, já fui papo de chegar em casa, ficar 8 horas na frente da TV sem nem parar pra comer. Qual jogo você jogava? Call of Duty, mano. Call of Duty? Você era o nerdola do Call of Duty? Oi? Você era o nerdola desse jogo aí? Era nerdola do Call of Duty. Linguini já foi o mago dos games, meu amigo. Hoje, você bota qualquer jogo na minha mão, eu sou fraco. Mas na época... Doido. Linguini, o que é amor pra você? O que é o quê? Amor. Eu já pensei que... é difícil, caralho. É uma pergunta muito difícil. Mas eu já senti que... Eu acho que é quando você fica bobo. Eu acho que é isso. Eu já respondi. Quando você fica bobo, cara. Quando você fica bobo, talvez seja isso. Tem vários significados. Eu já tentei classificar de várias formas. Tem jeito de classificar de várias formas. Mas eu acho que uma das mais legais que eu achei foi quando eu fiquei bobo. Quando Ótimo. Você fica só bobo, dopado de bobice. Esse, para mim, é bom. E o que é traição? Nossa, caralho, você é brabo nas perguntas, hein, velho? O que é traição? Porra, é simplesmente... Pra mim é mentira. Mentira, apenas. Essa é a palavra. Um disco que te marcou? Oi? Um disco que te marcou? Tá, caralho, tem vários, viado. Fala uns 2, 3, não tem problema. Tá, vou pensar aqui agora. Regina do Nil, Castelos e Ruínas do BK e... Vamos variar um pouco, peraí. Regina do Nil, Castelos e Ruínas do BK, Arthur Verocai, que é auto-intitulado 1972, e vamos puxar mais 2 aí. Clube da Esquina, claro, e, porra... Tá, deixa esses aí. É muito difícil entrar na hora, são vários. Põe aí, porra. Flower Boy do Tyler também. Mas são vários, são muitos. Eu tenho, esse negócio de você lembrar é foda, porque tem vários e aí você vai acessando, mas não lembra. Isso é verdade. Sob pressão, fraga. Você torce para algum time? Torço. Cruzeirão cabuloso, que tal, mas fazer o quê? Todos os MCs que eu tô entrevistando torcem pro Cruzeiro. Ô, povo, caralho. Tá? Um filme preferido? Filme preferido, cara? Qual que te marcou? Um filme que... Tá, um filme que me marcou... Nossa, são vários também, mas deixa eu pensar. Vou ter que falar Cidade de Deus. O Homem que Copiava, joga esse. O Homem que Copiava, Lázaro Ramos. Esse. Não é o melhor filme nacional, mas é o meu favorito. O Homem que Copiava. E para fechar, vinho ou cerveja? Cerveja. Doideira. E qual recado você deixa para outros jovens que, como você, têm o sonho de trabalhar com música e com hip hop? Mano, é foda. Mas, tipo assim, aconteça o que aconteça, mano, se expresse. A minha visão é essa, se expresse, mano. Tipo assim, não desista, mano. Independente, mano. É clichê, é aquele clichê que todo mundo fala, não desista. Mas, mano, acima de não desistir, se expresse. E o que eu quero dizer com se expresse? Assim, considere o que está dentro de você mais importante do que
os outros estão fazendo, mano. Não interessa se a galera tá adotando essa estética, se a galera tá falando disso, tá falando daquilo. Se expresse, mano. Se você quiser falar da sua bandeira, no seu corre, no seu rap, faça. E se você quiser adotar a sua estética com a sua criatividade, independente de se a cena tá fazendo X e você tá fazendo Y, faça, mano. E é isso. E depois disso, não desista, mano. E busque. E outra coisa que é muito importante, busque conhecimento, mano. Não adianta você estar numa cultura que você não conhece ela. Busque referências fora também da sua cultura para você entender que a nossa cultura também pode agregar coisas de outras culturas, assim como já é feito, né? Tanto em arte de samplear, tanto em referência posta nas letras e nos videoclipes. Então, conhecimento é tudo, não só da nossa cultura, mas entender o mundo como um todo para você tornar a sua arte cada vez mais rica. É isso. Hoje, com a internet, a gente pode. É isso. Verdade, verdade. Usem a internet com responsabilidade. Só força, Linguini. Muito obrigado aí pela entrevista. Um forte abraço. Tamo junto. Tô doido para ir no show seu. Em breve estamos na rua aí, tá bom? Tá convidadíssimo. Só por ter topado, meu querido.